Estamos aqui para mais uma videoaula do nosso curso Letramento em Avaliação para professores de espanhol como língua adicional, né? Essa aula é sobre o tema 7, que é sobre rubrica e lista de verificação, que é o nosso famoso checklist, né? Mas vamos trazer mais para o nosso contexto, né? Mais para o português. Então, a gente vai falar de mecanismos, né? Faz parte do bloco Avaliação em Sala de Aula, e é mais um mecanismo para nos ajudar, né, a corrigir, né, a verificar erros, acertos dos instrumentos de avaliação. E são ferramentas que nos são muito úteis, inclusive para a questão de justiça, principalmente de atividades que são subjetivas, como uma apresentação de trabalho, uma peça teatral, enfim, tá bom? Então, eu espero que contribua, né, essas informações contribuam para que você melhore essa questão da correção com mais justiça dos seus instrumentos de avaliação subjetivos, né? E a primeira pergunta, né, de reflexão para você é qual a diferença entre lista de verificação e rubrica, né? Em espanhol, eu coloquei aqui entre parênteses que se chama lista de cotejo, e a rubrica, que em espanhol fica rúbrica, né? Mas, enfim, só a título de curiosidade, porque vocês podem encontrar esse conteúdo em espanhol também, né? Então, você sabe me dizer a diferença de uma lista de verificação e uma rubrica, né? Esse aqui, eu trabalho com exemplos, né? Então, essa aqui é uma lista de verificação de expressão escrita, né? Essa lista eu encontrei na internet, depois, né, a fonte está disponível. Pergunta sobre o aluno, né, que nível, grau, a disciplina, a tarefa, enfim. E a lista de verificação, como você pode perceber, ela é baseada em sim e não. Então, ela é binária, né? São critérios que você utiliza, você encontra, né, diversos exemplos na internet já prontos, a gente não precisa inventar a roda aqui, mas eu posso adaptar para o trabalho que eu passei para os meus alunos, né, para peça de teatro, para uma feira de países, por exemplo, e eu posso adaptar essa lista de verificação para o meu contexto. Ela é muito mais simples que a rubrica, a gente vai ver que existem tipos de rubrica também, mas tratando-se da lista de verificação, ela é binária, então é se o aluno cumpriu ou não aquele critério, né? Por exemplo, o texto está bem estruturado, sim ou não? O texto alcança, né, consegue captar a atenção? Ele está bem argumentado, sim ou não? Né? Então, ela é mais binária, não tem margem para dúvidas, né? Ela é bem simples. Só que ao final a gente pode ver que aquela lista de verificação, ela tinha, por exemplo, creio que são 10 critérios, né? Vamos pôr por exemplo. E esse aqui é como se fosse uma tabela para que te ajude quantos critérios, né, dos critérios que o aluno cumpriu de sim e quantos ele deixou de cumprir. E eu achei bem legal, porque aí você tem como tratar essa rubrica e um trabalho subjetivo de uma forma objetiva e numérica. Por exemplo, o nível de desempenho, o aluno se sobressaiu, porque ele apresentou 7 critérios demonstrados. Então, a nota dele pode ir de 9 a 10, né, numa escala de 0 a 10. Ele foi notável, que são 6 critérios demonstrados, a nota dele é 8. Então, ele traduz uma forma subjetiva para uma forma numérica, objetiva. Eu achei bem legal e achei bastante útil, né, para o nosso contexto de sala de aula. E uma excelente notícia, né? Eu encontrei um site que inclusive já está em espanhol, que fala exemplos e modelos de listas de verificação, né? Listas de cotejo. E você pode baixar esses arquivos que estão em Word, você pode editar. Então já tem para atividades orais, escritas, e aí lá você pode encontrar diversos tipos de listas de verificação, né? E aqui eu trouxe, né, que é uma questão da rubrica, né? Podemos perceber que a rubrica ela é um pouco mais complexa, porque ela é escalonada, ela tem níveis, né? Por exemplo, essa aqui fala de categoria. Esse aqui é um exemplo de como avaliar um debate, por exemplo, né? Você traz um tema para a sua turma para trabalhar a parte oral, então vamos simular um debate aqui na sala. Então, qual o conteúdo? O grupo ou o aluno, ele tem excelente, porque a informação apresentada no debate correspondia com o tema, ou então teve até cuidado com, ou atenção, né, com as traduções, porque aqui a gente tem, quando o aluno não foi suficiente, ou ele não teve um desempenho bom, fala aqui deficiente, né,
que essa rubrica está em espanhol. Então, cuidado aos alunos ao abordarem essas palavras, né? Então, aqui, os dados não são reais, a maneira de apresentar a informação foi desordenada e sem coerência. Então, aqui temos uma rubrica que você pode utilizar o exemplo da lista de verificação de quantos critérios excelente, bom, incipiente ou deficiente, que de acordo com o grupo que o aluno cumpriu nesse, né, debate imaginário. Sobre compreensão do tema, tem vários critérios, suportes teóricos e estatísticos e a forma de argumentar, de rebater, né, os contra-argumentos. Por exemplo, os contra-argumentos apresentados tiveram precisão e foram contundentes e claros, né? Então, esse aqui é um exemplo de rubrica para uma atividade oral. Mas eu